Mas Tite é passado. Vem aí Felipe Luiz. É isso aí, meus amigos e minhas amigas. Se eu estava vendo um trabalho lixo do Tite dentro de campo, se eu estava vendo um Flamengo desorganizado, um Flamengo acovardado, um Flamengo que quase perdeu vaga na fase final da Libertadores para o Palestino, eu tinha que falar. Muito bom dia, galera. Que nós possamos ter uma excelente semana. Já começando com essa notícia boa, né, cara? Tite não é mais técnico do Flamengo. Galera, é o seguinte, vamos apoiar bastante agora o Felipe Luiz, que é o novo técnico interino do Mengão. Felipe Luiz já vai comandar o Flamengo na beira do campo contra o Corinthians, quarta-feira, jogo de ida da Copa do Brasil. Galera, vamos ver aqui as opiniões e comentários dele, João Guilherme. Quero pedir para você aí que não é inscrito do canal Fala João Guilherme, inscreva-se lá. Link aqui na descrição, tá bom? Ô João, e daí, cara? O que você achou sobre a demissão do técnico Tite? Vamos lá. Tite demitido do Flamengo. É isso aí, galera. A notícia que a nação rubro-negra tanto esperava ouvir se confirmou. Tite foi demitido do Flamengo. Não é mais o treinador. Ele chegou em outubro do ano passado. Com ele, o Flamengo disputou 70 jogos, com 42 vitórias, 12 empates, 16 derrotas e um aproveitamento de 65,7% dos pontos. Tite sai do Flamengo com um título de campeão carioca, mas com o peso de ter sido eliminado da Copa Libertadores da América por um Peñarol que realmente tem hoje em dia condições muito inferiores à do time do Flamengo, um orçamento muito inferior, e isso aí acabou sendo a gota d'água e teve um peso muito grande. Tite vai embora, né? Teve um período interessante no meio do ano, aquele período ali da Copa América. Podemos dizer que foi o melhor momento dele à frente do Flamengo. A partir daí, principalmente após o confronto com o Palmeiras no Maracanã, que o Flamengo venceu por 2-0 nos jogos de ida da Copa do Brasil, o trabalho do Tite realmente desandou. Ele não conseguiu fazer o time jogar. E, além disso, foi prejudicado por muitas lesões. O Flamengo hoje não tem Pedro, Cebolinha, Vinha, Luiz Araújo, Michael. Os três primeiros que eu citei só retornam no ano que vem. Isso tudo também acabou atrapalhando o trabalho do treinador, que não conseguiu fazer o time jogar mais. Isso é uma realidade. O Flamengo, ele tem um peso muito grande. E Tite, que saiu da seleção brasileira, muito questionado após 2 Copas do Mundo, tinha no Flamengo uma chance de se reerguer. O Flamengo é o clube mais popular do Brasil, é o clube com o maior orçamento do Brasil, com todas as condições para um profissional trabalhar, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma pressão insuportável e uma diretoria de futebol que, de fato, muitas vezes não toma conta da situação. E o Tite veio para o Flamengo com a esperança de se reerguer, mas, na verdade, ele sai por baixo. Ele sai menor do Flamengo do que ele entrou. Mas Tite é passado. Vem aí Felipe Luiz. É isso aí, meus amigos e minhas amigas. A gente estava conversando aqui esses dias e eu dizia o seguinte: olha,
o Felipe Luiz ele está sendo convencido por algumas pessoas a assumir o Flamengo nesse momento. Ele não acha interessante. E na minha avaliação, eu até dizia, com razão, porque ele é um treinador que está começando agora a carreira e tal. Mas diante dos fatos, diante do que aconteceu, ontem o Tite, na coletiva, após a vitória para o Atlético Paranaense por 1-0, gol do Gerson, estava inteiramente desanimado, abatido, não respondendo às perguntas. O auxiliar dele, o Kleber Xavier, com os olhos arregalados, já estava entregue. E aí, a diretoria do Flamengo, o presidente Rodolfo Landim, que resistia à ideia de mandar o Tite embora, ontem, após o que foi visto no Maracanã, uma vitória, mas que o time apresentou a mesma situação de jogos anteriores, um futebol travado, um jogo que não flui, venceu no final numa jogada isolada, construída pelo Wesley, que vai se firmando no meio dessa turbulência, e o Gerson, que tem sido um dos melhores jogadores. O Flamengo foi lá e venceu o jogo. Mas ficou claro o seguinte, não está legal, né? A coisa não está andando, não está fluindo, precisamos fazer alguma coisa. E aí, na noite de ontem, Rodolfo Landim, que era quem segurava o Tite, foi convencido por esses pares. Falou, não tem jeito. Tenho que mandar o Tite embora. Tenho que pagar mais uma multa. É o que a torcida quer. Só que, lembrando, esta multa é por tempo de contrato, né? O Flamengo vai ter que pagar o mês de outubro, novembro e dezembro. 3 meses de salário aí, aproximadamente. E o Flamengo é uma nação. Não é uma torcida, é uma nação. São 48 milhões de pessoas. E olha, 99,9% da torcida do Flamengo queria a saída do Tite. É verdade. E convencer o Felipe Luiz passou pelo seguinte processo. Primeiro ponto, Felipe Luiz é funcionário do clube, né? Então viraram para ele e falaram o seguinte, olha só, você é funcionário do clube. Então, você está sendo convocado para uma missão. Dirigiu o Sub-17, foi para o Sub-20, foi campeão mundial Sub-20 e agora foi chamado para dirigir o profissional. Felipe Luiz relutou, mas aceitou. Não tinha jeito. É funcionário do clube. E olha, minha gente, o Felipe Luiz, ele pode entrar num seleto clube dos interinos que nunca tinham sido treinador no profissional e foram campeões e deram certo no Flamengo. Quem não se lembra de Carlinhos, um dos mais importantes treinadores da história rubro-negra? Carlinhos, quando assumiu o Flamengo pela primeira vez, era interino também e nunca tinha dirigido uma equipe profissional, igualzinho o Felipe Luiz agora. E se tornou um treinador campeoníssimo na história do Flamengo. Galera, estou ansioso aqui também para ver as opiniões do Pilhado. Quero pedir para você que ainda não se inscreveu no canal Pilhado Esportes, inscreva-se lá, link aqui na descrição. Vamos ver aí o que o Pilhado vai falar agora da demissão do Tite. Cadê os defensores do Tite agora? Onde estão os torcedores, os jornalistas que me criticavam tanto, que diziam que era uma perseguição minha ao Tite, porque eu não pensava da mesma forma que ele, porque eu não gostava dele como pessoa, e tentavam defender ele a todo custo. E aí eu pergunto, onde estão essas pessoas? Será que elas vão aparecer agora que o fracasso do Tite no Flamengo está confirmado?
Porque eu não sou jornalista de falar só na hora que acontece, não. Eu critiquei muito o Tite com ele classificado para a Libertadores. Eu critiquei muito o Tite com ele classificado na Copa do Brasil. Eu critiquei muito o Tite com ele brigando no topo da tabela do Brasileiro. Sabe por quê? Porque eu sou o único que tem coragem de criticar quando ainda há o risco de ganhar as coisas. Tem muito jornalista que é covarde porque, passou na Libertadores, se eu criticar e ele for campeão, eu vou ser criticado. Passou na Copa do Brasil, se eu criticar e ele for campeão, vão me cornetar. Eu tô cagando para isso. Eu falo o que eu vejo dentro de campo. Eu não sou refém de resultado. Eu não tenho medinho, depois vão me questionar. Não. Se eu estava vendo um trabalho lixo do Tite dentro de campo, se eu estava vendo um Flamengo desorganizado, um Flamengo acovardado, um Flamengo que quase perdeu vaga na fase final da Libertadores para o Palestino, eu tinha que falar. Eu não fico com medinho de depois alguém vir. Cala a boca, pilhado, o Tite ganhou. O trabalho era horroroso. O Tite fez uma primeira fase de Libertadores horrorosa. Ele conseguiu perder para o Palestinos. Ele conseguiu perder para o Bolívar. Ele conseguiu quase ser eliminado pelo Bolívar nas oitavas de final, que é um nada no futebol sul-americano, levando 3 bolas na trave no segundo jogo, que eliminariam o Flamengo, que levariam para os pênaltis. Ele conseguiu ser eliminado pelo Peñarol, que hoje é fraco. O trabalho do Tite no Flamengo foi patético. O Tite, eu vou ler aqui para vocês, porque eu fiz um levantamento, tá? Vamos ver aqui. Renato Gaúcho, que tanto a imprensa criticava. E aí que eu falo, como com cada nome tem um peso. Olha o quanto o Renato Gaúcho foi criticado no Flamengo, chegando numa final de Libertadores e goleando várias equipes, inclusive na Libertadores. Olha o quanto o Rogério Ceni foi criticado. Olha o quanto o Paulo Souza foi criticado. Com o Tite, até hoje, a imprensa não critica, não. A imprensa agora está falando assim, se todos os treinadores deram errado no Flamengo, tem algum erro com esse time. Eu concordo, mas olha a diferença de crítica quando é com um amiguinho da imprensa, quando é com o Tite. Eu já peço para todo mundo que está chegando nessa live aqui, deixar o like, tá? Aí, galera, deixa o like, se inscreva lá no canal Pilhado Esporte, link aqui na descrição, beleza? Quer saber? Digo mais, na derrota para o Peñarol no Maracanã, no primeiro jogo da Libertadores, o Flamengo tinha a obrigação de demitir o Tite ali, porque daí no jogo da volta o Flamengo tinha ainda a possibilidade de uma classificação, de vencer por 1-0, levar para os pênaltis, e o Flamengo errou o time, cara, da demissão, demitiu tarde. Infelizmente, estamos fora da Libertadores por causa do péssimo trabalho do Tite no comando do Flamengo. Estamos em 4º lugar no Campeonato Brasileiro por causa do péssimo trabalho do Tite no comando do Flamengo. O problema do Flamengo, cara, é que não joga bola. O Flamengo venceu ontem graças a uma jogada brilhante do Arrascaeta, do De La Cruz, do Gerson, também do Wesley, que cruza a bola para o Gerson, né? Então o Flamengo fez um gol no individualismo e não porque foi uma jogada ensaiada. O Flamengo ontem venceu com o gol do Gerson, o melhor jogador da temporada do Flamengo. O Gerson merecia esse gol, foi premiado com o gol, nos deu a vitória. Graças a essa vitória, nós nos mantemos no G4, galera. Então o trabalho do Tite foi muito ruim, cara. Só ganhou o Carioca e era obrigação ganhar o Carioca, né? Porque o Flamengo não ganhava há 2 anos e venceu nessa temporada. Agora, nos resta ainda a Copa do Brasil, porque Campeonato Brasileiro eu não acredito mais porque está longe. O Flamengo está a 9 pontos do líder, tem um jogo a menos. Se com o Felipe Luiz, se ele conseguir
um milagre, né, cara, de pôr na cabeça desses jogadores que eles podem, que eles conseguem jogar mais do que eles vêm jogando, daí sim, daí o Flamengo pode começar a vencer os jogos, e se Botafogo, Palmeiras, Fortaleza tropeçarem, o Flamengo pode chegar, porque ainda tem um jogo a menos. Se vencer esse jogo a menos, que não é nada fácil, é contra o Internacional, que está jogando muita bola, então, e é lá no Beira-Rio, o Flamengo tem condições de se aproximar. Agora, vencer o Campeonato Brasileiro, acredito que é uma missão muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. Agora, temos que focar na Copa do Brasil. O Flamengo pega o Corinthians no Maracanã, quarta-feira à noite. Temos aí condições de vencer o Corinthians bem, de 2, de 3, né? Para chegar no jogo da volta e se classificar com empate, perdendo por 1 gol de diferença, ou até mesmo vencendo fora. O Flamengo tem condições para isso, galera. Vamos apoiar agora o Felipe Luiz, vamos desejar para ele um bom trabalho, toda a sorte do mundo para ele no nosso Mengão. É isso aí. Tô feliz, tô contente. Se você também tá, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!